Antes da gente começar, lembre que você pode fazer parte, né, da nossa comunidade acessando qualepodcast.com.br, mandando temas e sugestões de participantes e também pode ajudar a gente, a chave Pix está na descrição do programa. Você pode ajudar a gente com qualquer valor. Muito bem-vindo sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom podcast para você que está escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast. Mais uma semana de papo extrovertido, um papo que a gente tenta levar aí com leveza para todo mundo se informar mais e também trazer dicas de cuidado. Hoje é geral, o nosso podcast vocês sabem que é 1001 utilidades. Hoje eu tô com uma convidada que é especialista num assunto, em vários assuntos. A gente vai falar de um assunto específico, é a psicóloga Luciele Parenza. Eu falei certo seu nome? Falou certinho, Luciele Parenza. Olha, que bom, acertei de primeira. Então vamos lá. Luciele, você é psicóloga, né? Mas você tem alguma especialização, além de estudar muito? Eu sei que são muitos anos de estudo, né? Mas além de psicóloga, você tem algum ramo específico dentro da psicologia que você estuda? Sim, além da psicologia, eu estudo também o psicodrama, que é uma abordagem dentro da psicologia que mistura filosofia com teatro ao mesmo tempo. Então, uma abordagem pouco conhecida, mas ela abrange muitos aspectos da psicologia e também ela tem uma ideia de trazer a ação, né, para a terapia, de não ser uma terapia só falada, porque a gente sabe que por mais que a gente fale, que a gente explique as nossas questões, muitas vezes isso não resolve exatamente o problema, né? Então, o psicodrama ele vem com essa ideia de quebrar um pouco essa verbalização e essa compreensão das coisas e sim colocar elas em ação e ver o que acontece no momento da terapia. Caraca, nossa, agora eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava. Primeiro que eu não sabia que isso existia. E agora eu fiquei interessado, né? Vocês usam atuação, no caso, para dentro da terapia, é isso? A gente usa a dramatização, que é um pouquinho diferente de atuar, né? Porque a atuação a gente tem um script e a gente segue para chegar a um fim específico. E na dramatização, o que importa é o processo. Então, o processo de criação, especificamente, é o ponto central do psicodrama. É liberar aquilo que há de mais criativo e espontâneo na gente para que a gente esteja pronto para tudo, assim, na vida. Então, não só um script fechado, né, como no teatro, mas sim uma capacidade de improvisar na vida, né, que é isso que muitas vezes atrapalham as pessoas de terem uma vida mais livre, né, porque a gente acha que a gente tem que ficar seguindo scripts prontos que foram nos ensinados desde pequenininhos, né, de como é ser tal profissional, de como é ser amiga, de como é ser pai, como é ser mãe. E a gente esquece um pouco desse elemento que é o improviso, né? E o improviso é quando a gente consegue criar em cima dessas coisas que foram impostas pra gente, de certa forma. Show. Não sei se deu pra entender. Deu pra entender bastante. Foi bem uma explicação rapidinha, mas foi esclarecedora já. Vamos entrar então um pouco no tema que a gente decidiu conversar hoje, que é o tema... É um tema, eu acho, né, na minha opinião, um tema bem delicado, e eu acho que eu tento lidar com ele de uma forma a mais simples possível, a forma mais racional possível. Nem sei se é possível, que é tratar das emoções, né? Vamos falar um pouco de emoções. Então, esse tema é complexo, né? Isso, é muito complexo. A gente tem que lidar com elas todo dia. A gente acha que pode, acha que tá sempre no controle, acha que pode dominar, e às vezes a gente acaba sendo dominado por elas, correto? Corretíssimo. Por quê? Porque a gente tem a ilusão de que a razão manda na emoção, mas é muito pelo contrário, na verdade. Porque assim, tentando explicar de uma maneira simples, o nosso cérebro, né, de uma forma bem biológica, ele é estruturado em cima de ligações energéticas, assim. A gente tem como se fosse uma eletricidade no nosso cérebro.
e ela é muito baseada nas nossas emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são uma resposta ao que está acontecendo fora da gente. É como se elas nos avisassem o que os nossos sentidos estão sentindo. Então, o que eu escuto, o que eu toco, o que eu cheiro. Esses sentidos, eles são enviados por esse meio elétrico, assim, que são o nosso sistema neuronal, né? E eles chegam no nosso cérebro, e a porta de entrada do nosso cérebro são as emoções. Então, as emoções, elas têm uma rapidez de resposta de 0,05 segundos. Enquanto a razão, que a gente tanto preza e a gente tanto quer fortalecer e controlar os nossos sentimentos, ela demora 0,75 segundos. Então, enquanto a emoção foi e voltou muitas vezes, a razão está chegando lá. Então, o que acontece? A gente acha que a gente controla o que a gente sente, mas muito pelo contrário. Para chegar na razão, passa pela emoção. Nossa. Então, a emoção é o ponto principal da nossa relação com o mundo. Caraca, isso faz muito sentido na hora que você se chega, sei lá, vamos supor que você foi na casa da sua mãe, né? Você sai da sua casa, vai lá na casa da sua mãe, e aí você sente aquele cheiro da comida da sua mãe, né? O sentimento, ele vem na hora, né? Ele bate na hora, aquela nostalgia, aquilo tudo que você viveu, todos os anos antes de você sair da casa dos seus pais, né? A emoção, ela vem na hora, muito antes de você pensar no que está sendo feito, né? Que está sendo preparado. Eu acho que isso é um reflexo disso do que você falou, né? Exatamente. E a gente se ilude, né? Porque a gente vive numa sociedade que acredita que a gente é separado em partes, né? Então, vem e diz, existe a emoção, existe a razão, existe o corpo, existe o meio, mas na verdade tudo isso está em constante relação. A gente foi feito, né? O nosso corpo, toda a nossa biologia foi feita para a gente ter todos esses sistemas integrados, né? Então, até chegar na razão, a emoção, ela é um ponto essencial, porque ela também está ligada com como a gente aprende e como a gente lembra das coisas. A emoção no nosso cérebro, ela tem uma ligação direta com a memória. Então, a gente não lembra de nada que não tenha uma conexão com o emocional. Por isso que a educação, na forma que a gente trabalha até hoje, né, porque esse formato é bem antigo, geralmente não faz com que as pessoas aprendam muito. A gente sai da escola com aquela sensação, né? Poxa, fiquei tantos anos aqui e não serviu para nada. Porque a educação, como ela é hoje em dia, ela nem se esforça, né, para fazer associação com o nosso lado emocional, de certa forma. Não, totalmente contrário, né? É uma fábrica, né? É totalmente industrializada ali, abrindo a cabeça da galera e tentando colocar alguma coisa ali, né? E aquele conteúdo se esvai, né? Porque não tem uma cola, não tem uma liga para você trazer o interesse de fato e o interesse é deixar a pessoa empolgada, emocionada com o que ela tá aprendendo, né? Isso, óbvio que não é o último critério, né, da escola. Exatamente, a gente valoriza demais a racionalidade e a gente esquece que a emoção ela é parte essencial de como a gente se relaciona com os outros, como a gente se relaciona com a gente mesmo e como a gente lida com a vida, né? Porque as pessoas, assim, falando um pouco do meu trabalho, às vezes elas me procuram e elas falam: eu sei todos os motivos para eu ser assim, eu entendo que o que fizeram comigo na infância, os meus traumas, eles fazem com que eu reaja assim e assado, mas eu não sei o que fazer com isso, né? Porque eu entendo, mas eu não consigo mudar. E aí eu tenho que cortar um pouco as pessoas e dizer: olha, entender não resolve nada. Infelizmente, entender é um dos pequenos processos que a gente precisa para realmente resolver aquilo que nos traumatizou, que nos tocou num nível emocional, né? Para deixar isso um pouquinho mais fácil de entender, eu acho que é essencial a gente pensar nas crianças, né? Porque as crianças, por exemplo, imagina uma criança num supermercado. Aí ela quer um negócio que está na prateleira.
E aí ela começa a ter uma reação emocional, ela se joga no chão, ela faz um escândalo, né? E porque ela deseja muito aquilo e ela tá frustrada que ela não conseguiu. Então ela expressa isso através do corpo dela, como se ela estivesse reagindo a todo esse desejo negado, a toda essa frustração. Então o corpo reage. Uhum. E agora, quando a gente imagina um adulto, né, que vai no supermercado e quer muito uma coisa e ele fica frustrado, o que ele faz? Ele engole tudo isso que ele tá sentindo e finge que não aconteceu. Uhum. E aí que entra um problema importantíssimo que a gente tem, que é o adoecimento, né? As pessoas adoecem muito porque elas reprimem as emoções, porque elas acham que emoção é uma coisa controlada pela razão. Então eu sei que é ridículo ter medo, logo eu vou sentir medo e vou fingir que eu não tô sentindo. Eu vou reprimir. Mas isso, Luthieri, isso não é um reflexo. Eu vou falar pra como a sociedade empurra esse comportamento nos homens. Um exemplo. Você não pode chorar. O menino não chora, que não sei. Eu sei que isso aí é muito antigo, né? Mas eu não sou novo, né? Também não sou muito velho, mas também não sou novo. Eu tenho 30 anos hoje. Então, quando eu era moleque, assim, criança mesmo, sempre foi, homem não chora, você é muito chorão. E aí muitos sentimentos, né, até de felicidade, assim, a sociedade acha que você não pode se expressar, né, você tem que engolir, mesmo quando criança, né, eu acho que não só na vida adulta. Exatamente, e isso gera um problema que as pessoas elas não têm consciência, mas assim, existem emoções primárias, por exemplo, essa tristeza, esse choro, esse medo. O medo também é bem primário, né? Emoções que a gente tende a considerar ruins e que a gente tende a reprimir, e existem as emoções secundárias, que são as emoções que são mais aceitas socialmente e que a gente usa para esconder o que a gente sente verdadeiramente. Então, no exemplo dos homens, isso é muito comum, né? O homem não pode chorar, então o que ele pode? Ele pode ficar com raiva. Então, ao invés de chorar, ele fica com raiva e ele fica jogando isso para as outras pessoas e, na verdade, no fundo, ele tá triste, só que ele não pode ficar triste. Então, ele passa muitos anos com raiva achando que é esse o sentimento que ele tem, quando, na verdade, ele só queria poder ter o direito de estar triste, de chorar e de expressar isso, né? Que é o sentimento verdadeiro. Então a gente vê pessoas que têm, assim, uma inteligência emocional muito pequena, porque elas não conseguem nem chegar no verdadeiro sentimento, porque o sistema todo é construído para que a gente evite, né? Então, na nossa sociedade tem sentimentos que são aceitos e outros que não. Por exemplo, chorar, né? A gente vê que quando alguém chora, existe toda uma comoção, né? Todo ai meu Deus, o que aconteceu? Deve ter sido algo horrível. Então a gente não pode nem expressar aquela frustração, que às vezes não é uma coisa enorme. Às vezes poxa, fiquei triste porque a pessoa não me ligou, não falou comigo. E aí o que a gente faz? Como a gente não pode ficar triste, a gente fica com raiva da pessoa. E isso nos afasta das pessoas, nos afasta nas nossas relações e nos afasta da gente mesmo. E aí que entra um ponto bem importante, né? Que toda essa repressão das emoções nos torna muito isolados dentro da gente mesmo. E, inclusive, a gente passa nem saber mais o que a gente sente. Uhum. A gente não tem... E isso vai gerando... Desculpa te cortar rapidinho. Só volta um pouquinho e explica um pouco pra quem tá ouvindo e pra mim também. O que é de fato a inteligência emocional? Então, né, existem muitas ideias sobre o que é inteligência emocional, como se uma pessoa que tem inteligência emocional, ela tivesse que ser sempre calma, tranquila, lidar bem com tudo. Super zen. E na verdade, não. Super zen, assim, uma pessoa que respira fundo e que não se abala com as coisas. Mas, na verdade, inteligência emocional é muito antes disso, né? É a gente conseguir saber o que a gente está sentindo e abraçar isso que a gente está sentindo sem ser impulsiva ou impulsivo. Então, eu consegui perceber que eu tô triste e daí eu pensar,
tá, eu tô triste porque essas pessoas não estão me dando a atenção que eu gostaria, porque eu gostaria de ter mais proximidade com os outros, porque eu gostaria de me sentir parte de um grupo. Quando eu percebo que isso é uma tristeza, a chance de eu lidar melhor com isso e pensar assim, bom, se tô triste por isso, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para me aproximar das pessoas ou para comunicar a elas dessa minha necessidade, que é maior contato. Mas se eu tô tão reprimida nesse sentido e penso a tristeza não é permitida, por exemplo, no caso dos homens, eu fico com raiva dessas pessoas porque elas não me deram aquilo que eu gostaria e o que acontece é exatamente o oposto, eu afasto elas. Então, acaba que as emoções secundárias, que são essas que a gente tem mais liberdade de sentir por questões sociais e culturais, elas acabam criando dificuldades de relacionamento, dificuldade de aproximação, porque elas não são a verdade. A verdade é que a gente gostaria de se sentir mais conectada, mais conectado e de se sentir parte do grupo. Então a gente vai se afastando cada vez mais das pessoas quando a gente entra nesse lugar, né, de evitação da emoção de verdade, que é um estado de vulnerabilidade que a gente tem muita dificuldade de estar, né? Deu pra entender? Deu bastante. Eu tô fazendo paralelos na minha cabeça com pessoas que eu conheço, mas tudo bem. Claro, perfeito. Continua o assunto. E aí, voltando lá, na repressão das emoções e tal, aí você acha que, no caso, é comprovado que isso traz um malefício maior, no caso, mais tarde, mais cedo, não sei. Com certeza, isso é comprovado, porque assim... Como eu disse, né, o nosso cérebro, ele é elétrico, ele funciona por estímulos elétricos. É como se a gente tivesse realmente uma eletricidade. E tudo isso, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Esses dias eu vi um vídeo que mostrava, porque a gente sempre esquece que a gente é bicho, né? A gente acha que a gente é deuses. Sim. Mas na verdade a gente é bicho, a gente não passa de bichos. Então eu vi um vídeo que mostrava um urso polar. E ele tava lá, vivendo a vida dele, no habitat dele. E aí vieram pesquisadores e deram aqueles tiros de anestésico para conseguir ver o estado de saúde do urso polar, enfim, intervir nele sem ter perigo. E aí o que acontece? Esse urso, nesse momento que ele recebe esse tiro, ele tem uma descarga de adrenalina. Então a adrenalina é aquilo que a gente sente quando a gente tem uma vivência intensa. E esse urso, ele foi paralisado, então o corpo dele não pôde responder aquilo que estava acontecendo, porque ele foi paralisado quimicamente para isso. Aí os pesquisadores foram lá, olharam o urso, examinaram, enfim. E aí depois, quando o efeito do anestésico começou a ir embora, esse urso começou a tremer. E ele tremia, parecia que ele estava tendo uma convulsão. Mas, na verdade, é um mecanismo natural de liberar essa tensão que foi criada no momento desse perigo, né? Onde ele percebeu que ele estava em ameaça. Então ele tremeu, até que passou e ele seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. E esse ponto é essencial, ao meu ver, porque a gente sente as emoções e a gente finge que elas não estão ali, então a gente não permite que essa energia que foi criada dentro do nosso corpo saia de alguma forma. Então a gente finge que aquilo não aconteceu. E aí entra uma questão biológica muito importante, né? Que o nosso cérebro é ligado a todos os nossos órgãos. Todos, não existe exceção, né? Então, quando a gente tem esse estímulo e a gente não expressa de forma alguma, por exemplo, tô com raiva, vou, sei lá, gritar numa almofada, vou pular, vou cantar muito alto. Se eu não faço nada disso quando eu tenho raiva, eu simplesmente finjo que ela não tá ali, toda essa energia que o nosso cérebro teve para se proteger nessa situação vai ser direcionado para os nossos órgãos de alguma forma. Então, quem sofre são os nossos órgãos. Então, as pessoas hoje em dia, elas convivem com doenças confusas, por exemplo, a gastrite, algum nível de resistência à insulina, de problemas intestinais, então tem muita prisão de ventre, ou tem o intestino solto, problemas de saúde mental também. E a gente fica pensando, nossa, deve ter uma causa médica, tem que tomar um remédio para isso, mas na verdade são várias vezes a gente sentindo uma emoção,
fingindo que ela não tá ali. Então a gente não tem aquele tremelique do urso polar que libera essa descarga. E aí toda essa energia vai ficar presa no nosso corpo e vai ser direcionada para algum lugar poder metabolizar ela. Então, por exemplo, fazendo outro paralelo, é um exemplo, você tem um violão, aí você tensiona uma corda e vai enrolando a corda até a hora que não aguenta e ela estoura em algum pedaço, né? Exatamente, ela vai estourar em algum pedaço. Então, a gente pode imaginar que as pessoas estão todas com os seus copos transbordando. Então, qualquer pinguinho que cai ali, qualquer emoçãozinha, já transborda, já cria um sintoma. Ou elas explodem em momentos que não tem nada a ver com aquilo. Elas não conseguem, de forma alguma, entender o que elas estão sentindo, organizar. Porque é isso, esse sistema de repressão vai fazer com que o nosso corpo tenha que lidar com descargas que não está pronto, não deveria ter que lidar com isso, por exemplo, no intestino, né? O intestino não deveria ter que lidar com tudo isso que a gente está sentindo e não expressa. Ele deveria poder fazer o trabalho dele, que já é bem complexo, por sinal, né? O intestino é muito ligado à saúde mental, mas... Então é como se esse tremelique do urso tivesse acontecendo nos nossos órgãos. Então, palpitação no coração. Pessoas, hoje em dia tem muitas doenças crônicas, né? E a gente fica achando que é só do meio, é só das toxinas, mas também é do nosso emocional, dessa descarga de energia que vai para esse órgão e que ele não tá pronto, que ele não deveria ter que lidar com isso sozinho, né? E tem gente que passa a vida inteira assim, sem expressar suas emoções e só intoxicando os próprios órgãos com elas. Nossa, é bem esclarecedor esse papo, porque eu acho que eu tenho parentes e pessoas do meu convívio que eu sempre vi, assim, que são pessoas já idosas agora, mas a vida inteira daquele mesmo nível de emoção, não tá muito feliz, não tá muito triste, não tá sempre naquele, assim, pleno, sabe? Mas eu acho que por dentro sempre teve aquele monte de coisas acontecendo, né? Aí agora, depois de velho, pode ser que isso esteja desencadeando outras coisas, né? Com certeza. Pode ser, né? Pode ser um diagnóstico. Mas você acha que a questão de represar esses sentimentos, toda essa pressão que também a sociedade coloca, isso você vê mais pessoas do sexo masculino ou feminino nesse caso, nessa situação? Olha, eu acho que são pontos diferentes, né? Por exemplo, vamos pensar na raiva, né? Entre raiva e tristeza, quem tu acha que é mais permitido sentir raiva e quem tu acha que é mais permitido sentir tristeza? Isso aí já tá respondido já, né? O homem pode sentir raiva o quanto quiser, né? Agora a mulher, ela, assim, se ela tá triste, todo mundo, né? A sociedade já põe até a culpa da TPM já, né? Que é meio que permitida a mulher estar triste porque ela tem TPM ou é um sentimento de mulher, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Não existe isso, né? Os sentimentos, eles todos têm uma função. Eles não existem por acaso, né? Se a gente sente tristeza até hoje é porque anos de evolução fizeram com que a tristeza seja útil para nossa sobrevivência. Claro. Então, cada emoção, ela tem uma função, né? E o que acontece? Os homens não podem sentir tristeza, então eles mascaram a tristeza com raiva. Aí eles acabam tendo muita raiva e não sabendo como lidar com essa raiva, porque ela nunca passa. Porque, na verdade, ela é uma tristeza mascarada, digamos assim. E a mulher não pode sentir raiva, porque mulheres têm que agradar aos outros, então elas sentem vergonha, por exemplo. Elas sentem culpa. Elas sentem que as coisas são responsabilidade delas, são culpa delas, quando, na verdade, às vezes ela gostaria de ir lá e botar o dedo na cara de alguém e dizer, olha, tu fez isso, a culpa é tua, entendeu? Mas não pode, então eu me sinto culpada, eu me sinto envergonhada. Então, por mais que a gente pense, né, mulheres ou homens são mais reprimidos ou não, eu acho que a gente é reprimido em emoções diferentes, em níveis diferentes, né? Verdade. Assim, infelizmente, né? Porque eu gosto de, sempre que eu posso expressar, ou pôr pra fora as coisas que eu tô sentindo de fato.
como, assim, mesmo que não esteja ninguém olhando, mas se eu puder chorar, eu vou chorar. E... É bom que tu consegue. E tal. E, assim, foi muitos acontecimentos que eu tive durante a vida, né? Que hoje me deram uma liberdade mental ou um desprendimento social de poder expressar e falar as coisas que eu quero falar e que eu sinto, né? Inclusive com a minha esposa, e eu tenho total abertura. Nossa, hoje eu tô triste, eu tô 4 meses sem ver meus avós, sei lá. Eu falo pra ela, eu tô passando alguma dificuldade, assim. Se eu acho uma maneira de vocalizar e expressar isso pra ela escuta e tal. Muitas vezes ela não sabe, não tem resposta, né? Porque são só coisas que eu estou sentindo e não tem como a gente fazer nada. Mas quando ela pode, ela sempre... Ah, não, tudo bem. Assim, só esse tudo bem já vai dar tudo certo, já me ajuda bastante também. E a gente vai levando desse jeito. Exatamente. Porque é exatamente sobre isso, né? A emoção, não necessariamente a gente consegue fazer algo sobre o que está acontecendo. Mas a emoção, o que ela pede? Ela pede reconhecimento antes de mais nada. Então, inteligência emocional passa muito por isso, né? Por reconhecer que emoção é essa. Que tristeza é essa em relação, por exemplo, aos teus avós? Poxa, não vejo eles há 4 meses, que saudades, que tristeza. Eu posso fazer algo sobre isso? Não posso nesse momento, mas o que eu posso? Eu posso reconhecer essa tristeza, dar espaço para ela. Então, se para mim faz sentido chorar, quando eu tô triste, chorar. Se para mim faz sentido ouvir uma música, faz sentido dançar, usar o corpo, literalmente usar o corpo de alguma forma para expressar isso, é essencial. Então, quando alguém acolhe, principalmente assim, uma dica, né, que é bem importante da gente usar nas nossas relações, quando alguém expressa uma emoção, por exemplo, tô triste, as pessoas tendem a querer resolver, né, a querer, ai meu Deus, o que eu faço com essa tristeza? Isso é fato. A verdade é que muitas vezes o nosso papel é simplesmente validar e dizer assim, nossa, percebo que tu tá triste, percebo que tu tá precisando dessa ajuda, que tá desconfortável, tô aqui pra ti, se tu quiser conversar, se tu quiser expressar, também se tu quiser espaço, posso te dar. Então, muitas vezes, basta a pessoa validar, que é dizer, ok, você estar assim, ok, essa emoção existir, que a gente já se sente um ser humano completo, assim, um ser humano, poxa, eu sou ser humano, né? Eu posso estar triste, eu posso estar com raiva, eu permito me sentir isso e não necessariamente eu vou agir impulsivamente quando eu percebo, né? Muito pelo contrário, eu vou conseguir, de certa forma, acolher isso, abraçar essa emoção no sentido de dar espaço para ela, né? De não reprimir. Mas não quer dizer que eu vá, porque eu tô triste, eu vá fazer uma coisa impulsiva, ou porque eu tô com raiva, eu vou bater em alguém, né? Sim. E aí você falou também como a pessoa tem o impulso de querer resolver. Muitas vezes eu gosto de lidar com essas coisas sozinho. Então, pega as crianças, vai pra sua mãe, fica lá e tal. E eu aproveito esse momento pra... colocar a casa aqui dentro em ordem, né? A casa que eu falo é aqui dentro mesmo, meus sentimentos, as minhas coisas. E aí eu, às vezes, não tô nem pensando em nada. Eu tô aqui, sei lá, lavo uma louça e tal. Já dá uma melhorada e tal. E às vezes ela não consegue. Ela fala, não, vamos lá, você tem que ir. Vamos lá na minha mãe, não sei o que. Mas você toma uma cerveja, conversa, não sei o que. Mas às vezes não é isso que eu tô precisando. É só ficar de boinha em casa, entendeu? Exatamente, isso é bem interessante, né? Porque as pessoas aprenderam que emoções a gente tem que se distrair delas. Quando na verdade é bem pelo contrário, né? Quando a gente se distrai, a gente coloca elas em stand-by, assim, a gente deixa a mensagem que elas estão nos trazendo para depois, mas uma hora a gente vai ter que atender a mensagem. Se a gente pensar por essa perspectiva, assim, tem uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas. A emoção, ela é uma mensageira, né? Então, pensa teu e-mail, assim, chega um e-mail ali e diz assim, olha, isso não foi legal, não gostei, não tá bom, tô incomodada com isso. E aí, o que as pessoas fazem? Elas ignoram este e-mail. Mas o e-mail fica ali não lido, né? Ele fica ali, a mensagem fica ali. E aí vem outro e-mail na próxima situação.
Quando vê a tua caixa tá tão cheia que tu não consegue dar conta dos e-mails, tu não consegue responder eles, e aí vira tudo uma mistureba. Então, o que a gente pode fazer para lidar com isso? A gente abre o e-mail, a gente lê a mensagem, a gente avalia, tem algo que eu posso fazer, assim, sobre isso na minha vida? Por exemplo, a saudade, não tem o que eu possa fazer. Então, o que eu faço? Eu dou espaço para expressar essa emoção, para que ela tenha esse espaço, nem que seja ficar lavando a minha louça ali, pensando na vida, sentindo aquela dorzinha e permitindo que ela exista. E depois, o próximo passo é desapegar. Então, a mensageira, ela não é a gente. Então, tem gente que fica, eu sou muito triste. Não, tu não é triste. A tristeza tem uma função, ela tem uma mensagem. Se tu é triste, provavelmente a tua caixa do e-mail esteja cheia de mensagens de tristeza a ponto de que agora tu nem sabe mais qual que é a mensagem. Por onde começa? Então, basicamente, a gente se identifica muito com as nossas emoções, mas elas têm uma função que é trazer essa mensagem que conecta a gente com o mundo, né? Então, é aprender a ler, a pensar, tem algo que eu possa resolver ou não, e aí dar espaço para expressar, seja como for para cada um, validar a existência dessa emoção, né? Tipo, estou triste. Tá, ok, estou triste. E depois desapegar. Bom, estou triste, expressei, vi que posso fazer ou não. Agora essa tristeza não tem mais uma função, porque eu já entendi que ela veio me trazer uma mensagem. Sim, sim. E você acha que, além de tudo que a gente que já falou até agora, um papel nocivo, né? Eu vou dizer nocivo para mim, para a sociedade no total, é buscar sempre estar feliz, né? Porque tem muita gente que busca isso o tempo todo, né? Então, esse é um ponto bem interessante, né? Porque se vende muito essa ideia, né? De você tem que ser feliz, mas a felicidade, assim como as outras emoções, ela também é uma mensageira, né? Então, ela vai vir, vai te trazer a mensagem, poxa, eu tô feliz por isso, que legal, vou expressar minha felicidade, depois ela vai embora também. Não tem como ser feliz, porque a alegria é uma emoção, então ela vem e vai, então não tem como ser feliz. E outra, nesse sentido das emoções, né, pra gente sentir e ser elas, a gente tem que estar presente no momento. Então a emoção, ela só existe no presente. Então, quando a gente evita estar no presente, quando a gente fica sempre pensando no futuro ou no passado, a gente tem dificuldade de lidar com as emoções, porque elas estão desconectadas, né? Elas estão desconectadas do tempo onde elas estão. E isso é muito comum em casos de trauma, por exemplo. Quando a pessoa tem um trauma de infância e ela nunca conseguiu acolher aquela emoção que aconteceu naquela situação, por exemplo, de violência, assim, a pessoa apanhou na infância e naquele momento de apanhar, assim, ela provavelmente se sentiu muito impotente, ao mesmo tempo medo, ao mesmo tempo raiva, enfim, emoções misturadas, mas não teve espaço para expressar, né? Ela não podia expressar, porque ela não tinha poder ali em relação ao adulto que estava agredindo ela de alguma forma. Então, de novo, aquela ideia da emoção que vai para o corpo, né? Então, a emoção ela vai se alojar em algum lugar do corpo. E ela vai ficar ali esperando ser vista, ser notada, ser expressada de alguma forma. Então, como ela está alojada no corpo, o corpo é essencial nisso, a pessoa vive a vida como se tivesse sempre acontecendo aquela situação de novo. Então, as emoções aparecem muito em situações que não tem a ver com aquilo, porque a emoção daquela situação da infância nunca foi expressa. Então, não sei se está dando para entender a ideia, mas... Dá sim. Deixa eu ver, eu vou por uma forma que eu entendi. Vai. Assim como eu falei, vamos supor que a gente tem um violão lá, eu vou falar a paródia do violão de novo, que a da corda. Você tá tocando ali e tal, e aí você tensionou a corda, ela subiu uma nota, certo? Então você vai estar o tempo todo tocando aquela corda ali, mas ela não tá na nota correta, porque você deu uma tensionada ali, não soltou aquela emoção na hora que deveria soltar, e aí toda vez que você for tocar naquele não precisa nem ser aquela emoção específica, né? Mas o som vai ser diferente, vai ser
você vai se expressar de uma forma diferente. Ou para mais ou para menos, né? Do que você deveria estar expressando naquele momento. Então, eu sofri aquele trauma lá quando era criança, meu pai, minha mãe me bateu e tal, e aquilo não consegui expressar de forma nenhuma, não fiz nenhuma terapia e tal. E aí, chega um momento que eu tenho... Pode ser muitos anos depois, tá? Tenho meus filhos, vou lá e eu repito o comportamento. Ou, sei lá, não sei. Eu acho que é isso, né? Sim, é como se aquela corda ficasse desregulada, né? De certa forma. Ela não consegue mais dançar conforme a música, mas ela fica sempre tocando aquela mesma nota, né? Como se estivesse viciada naquela nota. E isso tem uma explicação interessante, né? Que apesar da gente estar falando de uma perspectiva da psicologia que usa bem a questão da neurociência, né, e dessa questão biológica, existe toda uma ideia de que a gente está sempre tentando resolver esses conflitos. O nosso corpo está tentando resolver esses conflitos. Então, por isso que existe essa ideia de que a gente reconstrói situações na nossa vida repetindo padrões porque a gente está buscando resolver eles. Então é muito comum as pessoas terem padrões muito repetitivos na vida delas, de relacionamento, de forma de lidar, de emoções que mais aparecem, porque de certa forma o corpo daquela pessoa, a pessoa não tem nem noção do que é isso, do que está acontecendo, mas o corpo está tentando resolver aquilo que está reprimido, está tentando achar um motivo para aquela emoção reprimida existir. Então, por exemplo, eu sinto uma raiva absurda desse pai que me bateu, por exemplo. E essa raiva, depois que ele me bateu, passou, essa raiva nem faz mais sentido, né, na minha vida. Ela não tem um encontro com as situações. Então ela fica meio distoante, fica essa corda aí que toca errado. Então eu procuro situações na minha vida para dar sentido para aquela raiva. Então eu vou procurar situações onde eu possa sentir essa raiva de alguma forma, para que ela não fique tão fora de contexto, para que ela não seja tão sem sentido mesmo, assim. Então eu vou procurando na vida situações para poder expressar aquilo que ficou guardado de certa forma. Mas a verdade é que enquanto a gente não olhar para a verdadeira causa, para aquilo que gerou aquela raiva, a gente acaba tendo relações difíceis, tendo dificuldade com as pessoas na nossa vida, no nosso trabalho, porque a gente está reagindo a algo que aconteceu lá no passado, né? Mas o nosso corpo não entende passado, presente e futuro. O nosso corpo não tem essa temporalidade que a nossa razão tenta seguir, né? Então, por isso que a razão e a emoção têm uma briga, né? Porque são tempos diferentes, são formas de expressar diferente. E eu acho que isso, essas emoções, elas estão ali ditando cada passo, né? Porque, como você disse, a razão, ela tá pensando em momentos diferentes quanto eu tô agindo agora. Um exemplo seria um cara que ele quer muito, sei lá, ele tenta guardar um dinheiro, mas não consegue. É um cara que ele não consegue guardar essa emoção de comprar algo lá pra frente. Ele tá ali, ele vai e compra e tal, né? É meio inconsequente, é porque ele tá sendo impulsivo nas decisões dele, né? Ele tá sendo ele tá deixando o emocional falar na hora, né? Eu acho que é isso. E muita gente tem essas dificuldades, eu acho que muito pelo emocional também. Com certeza. E quando a gente vai dando espaço, né, para que a gente, por exemplo, na terapia com o psicodrama, para dar um exemplo, assim, de o que a gente faz, afinal de contas. Então, eu tenho um trauma, tenho emoções que eu não sei lidar, fico repetindo padrões da minha vida, mas, como é que eu vou resolver isso, né? Então, no psicodrama, a gente usa as técnicas dramáticas exatamente para a gente poder voltar naquelas situações onde eu não pude expressar a minha raiva, o meu medo, a minha angústia, porque eu era impotente, porque naquela situação eu não tinha controle. Por exemplo, um acidente de carro, né? A pessoa não tem nenhum controle do que aconteceu, ela vive aquele trauma e ela fica reverberando aquelas emoções no corpo dela, mas ela não consegue lidar com isso, porque naquele momento ela realmente não tinha controle. Então a gente usa dos mecanismos da imaginação, da fantasia e do corpo para poder voltar lá. Então, por exemplo, a gente vai imaginar esse acidente, a gente vai fechar os olhos, vai fazer um relaxamento
e vai voltar lá para aquele acidente. A gente vai reconstruir aquela cena dentro da nossa cabeça, usando a nossa imaginação, e a gente vai levar novas respostas para aquele momento. Então, a pessoa pode escolher naquele momento, por exemplo, a culpa foi de outra pessoa e alguém importante para ela morreu. E ali naquele momento ela não conseguiu reagir porque ela estava em choque. Aí a gente, na nossa imaginação, de olhos fechados, a gente volta lá e ela diz, poxa, no fundo eu queria ter matado aquela pessoa que fez isso. Então na tua imaginação tu vai lá e tu vai matar aquela pessoa. Tu vai, sei lá, inventar como tu quer matar. Tu quer pegar uma faca, tu quer torturar, tu quer fazer aquilo que tem de mais proibido na sociedade. Tu vai fazer isso na tua imaginação. Tu vai devolver a potência para uma situação de impotência. E assim a gente vai organizando a origem das emoções e podendo fazer escolhas nessas situações que a gente não teve escolhas. Nossa, então, agora acabei de voltar num acidente de carro aqui que você falou, eu fui reconstituindo aqui. Você sofreu um acidente de carro? Sim, eu sou um trauma ambulante, né? Eu não conheço meu pai, eu sofri um acidente também por culpa de outra pessoa, que minha filha saiu pela janela do carro. Foi assim. Nossa. Tem alguns trauminhas aí, parece que. Eu acho que até teve que fazer alguma terapia. Mas não, vamos continuar. Mas é exatamente isso. É quando a gente se dá conta, né, que naqueles momentos a gente sentiu muitas coisas, mas a gente não conseguiu expressar aquele sentimento por causa do choque. E aí, de certa forma, voltar nessas situações e reconstituir. E na imaginação a gente é muito livre, né? Tu pode fazer o que quiser. Enfim. Tu pode ir lá matar a pessoa que fez isso, pode, mas também pode parar um segundo antes do acidente e decidir, sei lá, virar pra esquerda, ao invés de ir pra direita. Sim. Na tua imaginação tu tem esse poder, né? Isso aí. Então, de certa forma... De uma certa forma, você falando desse jeito, já até pensando aqui, já vou marcar a consulta quando acabar o podcast aqui. Mas é interessante, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é realidade, mas o ser humano, na profundidade, a gente é muito mais do que essa realidade concreta, né? A gente tem a nossa imaginação, a gente tem as nossas emoções, a gente tem aquilo que a gente deseja para o futuro, então a nossa expectativa, que também tem ligação com essa fantasia. A gente tem o nosso mundo psicológico, que é a nossa relação com a gente mesmo e como a gente vive dentro da gente com as nossas personas, né? Todos esses personagens que vivem dentro da gente, que a gente tenta fingir que existe um só, né? Mas na verdade tem vários. E no fundo todo mundo é um universo, né? Exatamente. De coisas, de possibilidades, de pensamentos. Eu converso com algumas pessoas que já fazem terapia há algum tempinho e nenhuma delas não recomenda, fala que não mudou nada. Todo mundo fala, eu mudei, ou penso de outra forma, ou meus sentimentos agora eu consigo ver de outra forma e tal. E todo mundo sempre com depoimentos positivos, né? Sempre super positivos em relação à terapia. E seja lá só, como você falou, tem aquela que é só conversa e tal. E a modalidade que você utiliza também. E é uma que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu fiquei super interessado mesmo. Achei muito interessante. É bem diferente porque usa dessas outras características que a gente tem, né? Das outras realidades que a gente vive. Trabalhar com as realidades, porque na realidade do faz de conta, por mais que a gente cresça e a gente vire adulto e a gente acha que a gente não brinca, os mamíferos todos brincam do início ao fim da vida. Então a gente é um grupo de mamíferos que finge que não brinca, ou a gente brinca de formas meio, eu só brinco quando eu tô bêbada, quando eu tomo várias cervejas, daí eu fico brincalhona, daí eu falo as coisas, daí eu me solto, né? Mas na verdade o brincar é essencial para nossa espécie como um todo. Só que como humanos, vivendo no capitalismo, vivendo nesse sistema, a gente é extremamente reprimido de diversas formas, né? Então a gente se perde, literalmente, nessas vivências, nessa complexidade que é ser humano, né? Que é
sentir, pensar, ter que ser pai, ser filha, ser neto, cuidar dos outros. São muitas funções que a gente tem, né? Sim. Mas a gente nunca para. Verdade. Pode falar. A gente tá meio que voltando num assunto bem lá no comecinho que eu até te cortei, porque a gente entra no assunto de emoções, né? Você falou sobre papéis, né? A gente tá agora, o papel do filho, o papel do marido, o papel do pai. E aí a gente não consegue soltar disso, né? Largar disso, né? Exatamente, mas sabe que no psicodrama existe a teoria dos papéis, que fala que a gente é constituído pelos papéis que a gente exerce em primeiro lugar. Então, o primeiro papel que a gente tem na vida é ser filho, provavelmente, ou ser cuidado por alguém, né? Esse é o primeiro papel social que a gente tem. Mas a gente também tem papéis que não aparecem na sociedade, os papéis internos. Então, eu comigo mesma eu tenho um papel de me julgar, ou de me incentivar. Tenho os meus papéis dentro de mim mesma. E também tem os papéis imaginários, né? Aqueles que... me imagino, sei lá, uma super empresária e vivendo... Ou uma atriz famosa... Então, tudo isso coexiste dentro da gente, mas a gente parece que nunca encontra um espaço para expressar, né? Parece que fica ali escondidinho e a gente vive uma vida com menos possibilidades, mais vazia, né? Por não poder ter esse espaço que se encontra nas artes e na terapia. Então, por mais que seja 1 hora por semana para a maioria das pessoas, é 1 hora que significa muito quando a gente vive uma vida baseada nas nossas tarefas e a gente nunca tem tempo para realmente se olhar com carinho e cuidado e prestar atenção, né, no que a gente, em toda essa complexidade, em todas essas características que a gente tem e que elas são essenciais, elas são importantes e elas afetam todas as áreas da nossa vida, né? Sim, você olhar camada por camada e entender cada uma delas, né? Exatamente. Show. Muito bom. Por mim eu ficaria ainda... Aproveitaria ali para fazer a consulta grátis aqui, mas a gente tem um tempo e eu tô muito contente, né, por você ter aceitado o convite. Quero agradecer de novo, que eu já agradeci umas 2, 3 vezes, mas eu quero agradecer de novo por você ter aceitado. O seu tempo foi muito valioso pra gente. Eu sei que todo mundo que tá ouvindo gostou, quer mais, e quando puder você aparecer aqui de novo, a gente vai marcar e vamos falar mais sobre isso, seja sobre emoções ou sobre qualquer outros aspectos. Eu acho que vale a pena. E lembrando que eu acho que terapia é pra todo mundo, né? Não não, eu tenho um problema. Na verdade, às vezes a gente tem um problema, a gente nem sabe que tem esse problema, né? Pois é. Verdade. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Acho muito divertido ter essas trocas. Acho que a gente compartilhar conhecimentos e percepções sobre a vida é sempre produtivo, sempre aquece os corações de alguma forma, né? E eu fico muito feliz de falar desse tema que eu sou muito apaixonada, que é tanto a arte quanto a emoção, né? Para mim elas são muito conectadas. Então eu queria te agradecer pelo convite. Acho que foi muito legal, acho que a gente chegou em pontos importantes. Espero que para todo mundo que esteja ouvindo tenha sido interessante, produtivo e tenha despertado algumas novas ideias, né? Alguns novos pensamentos sobre algumas coisas que talvez vocês sintam e pensem que não dão tanta atenção assim, né? Verdade. Pessoal, para quem ficou até agora, só tenho a agradecer de verdade, de coração, a audiência de vocês e a paciência de nos escutar. A nossa chave do Pix está na descrição do programa, você pode ajudar a qualquer valor e também pode ir até o qualepodcast.com.br, mandar sugestão de tema, sugestão de participante. A gente tem sempre as portas abertas para você vir e opinar no que vocês quiserem, tá bom? Se quiser me xingar também, fica à vontade. Muito obrigado. A gente se fala no próximo programa e paz.